Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. Nesta noite, meu convidado é Gilberto Souza. Antes de eu chamá-lo aqui para a tela, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, curta o programa, dê o joinha e convide tantas outras pessoas para poder se inscrever aqui no canal Conversas de Paz e Esperança e também na TV Causas da Vida. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, Gilberto, à nossa conversa de paz e esperança. Ô, meu irmão, tudo bem? Que bom falar com você, rapaz. Quanto tempo que a gente não conversa? Dois irmãos tão próximos, mas às vezes tão distantes assim pelo tempo. Mas a tecnologia às vezes nos ajuda, como hoje, para a gente ter essa conversa, se é que eu posso colaborar nesse momento. Verdade, Gilberto. Somos amigos de muitos anos e para mim é uma alegria convidá-lo aqui. Pessoal, nós vamos conversar hoje sobre as eleições 2024, fazer uma análise sobre o resultado desse primeiro turno e já se preparar para o segundo turno para aquelas cidades onde terá esse pleito. Gilberto, mas é comum aqui no nosso programa, antes da gente começar a falar propriamente do tema, a gente convida a pessoa a se apresentar, contar a sua história, contar seus dias. E olha, o Gilberto é o cara ideal para a gente fazer essa conversa aqui. É um cara que estuda, um cara que acompanha toda semana os jornais, as principais notícias, e é um dos organizadores do Observatório Político aqui da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, onde sempre tem trazido presente temas da conjuntura atual. Segue aí a boa tradição deixada pelo Padre Vigílio Shoa, né, Gilberto? Eu sou mais ou menos um aluno do Padre Vigílio Shoa, quando foi assessor da CNBB, ele era o articulador, o redator da análise de conjuntura da CNBB. Durante um período, eu fazia aquela leitura prévia para ele, separava o material. Na época, a internet estava começando, então ele trabalhava muito com jornais. Aí ele me ensinava mais ou menos assim, as ideias forças, como juntar, e foi uma experiência muito bacana. Depois ele passou a fazer análise de conjuntura para a própria Comissão Brasileira de Justiça e Paz, uma publicação com a Conferência Nacional do Laicato e com apoio da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E saía bimestralmente um boletim muito bacana. Depois, infelizmente, perdemos as pernas e as condições de poder fazer isso, né? Agora, tem uma história, Daniel, muito peculiar. Eu nasci em Taguatinga, você conhece Taguatinga, aqui em Brasília. Eu nasci no Hospital São Vicente de Paula, que logo depois que eu nasci, lá passou a ser o hospital, o pessoal chama de hospital psiquiátrico. Aí eu costumo brincar que eu nasci no hospital de loucos. E para quem quer mudar o mundo, tem que ser um pouquinho de louco, né? Então, eu começo nessa aventura de querer mudar o mundo a partir da experiência de fé cristã, católica, na caminhada pastoral da juventude, fiz uma participação no movimento estudantil secundário, e depois eu fiz uma pequena passagem no movimento sindical, tive a alegria de atuar nos sindicatos bancários. A minha formação é História, e tenho, assim, uma militância muito ativa já há algum tempo no espaço de direitos humanos e Comissão de Justiça e Paz. E agora, na coordenação do Observatório Político da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que semanalmente se reúne um grupo para estar pensando um pouco o acompanhamento da realidade brasileira e realidade internacional. Certo. Gilberto, tivemos o primeiro turno das eleições. Quais os avanços e quais os recuos que nós podemos fazer
como análise desse primeiro turno das eleições. Claro, avanços e recuos na perspectiva dos movimentos sociais, dos movimentos populares, da classe trabalhadora, dos mais empobrecidos desse país, que é o que nos interessa, um projeto de país de inclusão social para todos e todas. Então, nessa ótica, quais foram os avanços e recuos que nós tivemos na conjuntura desse primeiro turno das eleições de 2024? Meu irmão, se você me permite, para conversar sobre esse assunto, é preciso a gente dar um passo para trás e tentar ter uma leitura mais geral e que circunstância se dá o processo eleitoral desse ano, né? Do ponto de vista internacional, nós temos aí a falência, o esgotamento da ordem instaurada em 1991, quando George Bush, pai, não filho, faz um pronunciamento dizendo que, anunciando a nova ordem, e uma nova ordem multipolar, afirma esse discurso e, a partir daí, acabariam todas as contradições, porque a democracia liberal seria o ápice da humanidade do ponto de vista da sua organização política. E direitos humanos compreendidos por direitos individuais, apenas individuais, e livre mercado. Essa ordem unipolar, ela começa a cada vez mais perder fôlego a partir da crise de 2008, pelo menos, quando, dentro do epicentro do capitalismo, há toda uma desorganização e, de alguma maneira, o mundo vai se alterando. E a gente está, nesse momento, naquilo que um pensador italiano que eu gosto muito, que nasceu no mesmo dia que eu nasci, ele tem nome de santo, eu também tenho nome de santo, que eu sou Gilbert, santo protetor da Inglaterra, e Antônio Gramsci é Santo Antônio, né, que a mãe deu esse nome, que ele costumava falar que tem um período de interregno, né, entre reinos, quando uma ordem está nascendo e a outra, ou melhor, uma ordem morreu e a outra ordem ainda não nasceu. E nesse claro escuro é tempos de grandes contradições e de grandes disputas. É a ausência é um período de ausência de uma direção política, de um modelo que a gente poderia chamar de hegemonia. E é um momento de grandes problemas que a gente percebe na humanidade, quando você vê em todo o planeta, e em países historicamente chamados de democracia bem avançada, você vê pensamentos de extrema-direita propagando. E no Brasil a mesma coisa. E nós viemos aí de uma chamada década do desespero e da agonia, vamos dizer assim. São 10 anos, desde pelo menos 2013, que a sociedade brasileira vem nesse período também de interregno. Você não tem uma hegemonia clara. Você teve 3 hegemonias anteriores no processo político brasileiro, com o período de Vargas, de 30 a 80, depois uma hegemonia liberal de primeira onda, vamos chamar assim, que vem com o Fernando Henrique Cardoso, antes dele, com Fernando Collor de Mello, e depois com Fernando Henrique Cardoso, e essa ordem vai dando espaço para um novo projeto de desenvolvimento nacional, social desenvolvimentista, com Lula 1, 2, Dilma 1 e 2. A partir de 2013, com aquelas grandes manifestações, você tem esse modelo esgotando. E a partir daí você não tem uma hegemonia clara, um projeto político que organize a sociedade brasileira. Aí é o momento das grandes indefinições. De lá para cá, grandes tragédias aconteceram com o nosso país, né? Nós tivemos aí, pelo menos, crise econômica permanente, aumento de desemprego, fome, desespero, o impeachment controvertido da presidenta Dilma, que há razões para qualificá-lo como um golpe parlamentar, e nós temos também a prisão do ex-presidente Lula, a ascensão de Bolsonaro e o bolsonarismo, e você tem pela primeira vez durante o período democrático um presidente da República que perde eleições estando no cargo. É o primeiro presidente que perde. É nesse contexto que se dá essas eleições. E no momento que o presidente Lula faz um pouco a reconstrução do que ele construiu de 2002 a 2012, 2002 a 2010, mas ainda não conseguiu ter uma força política e majoritária na sociedade brasileira, e a partir daí você vê a força
do municipalismo, né? Você vê aí pelo menos 3 leituras, Daniel, eu já estou me estendendo um tempo, que estão muito fortes entre os analistas. Os analistas amestrados da grande mídia têm propagado que o grande vencedor é o bloco de centro-direita e direita clássica. Se você pegar esses mesmos analistas, o Educação, não vou citá-los aqui, se você for olhar no Google e ver o que eles disseram em 2020, nas eleições municipais passadas, eles disseram a mesma coisa. Quem ganhou foi o centro, a centro-direita, e que essas eleições serão a antecipação das eleições de 2026. E você tem, por outro lado, os analistas mais, assim, vamos dizer assim, mais assim, críticos do campo popular, também, de alguma maneira, fazendo o mesmo discurso. Deu tudo errado, nós perdemos, nós se demos mal. Agora, o meu olhar limitado é que todo mundo pode tomar cerveja, eu não tomo cerveja, pode comemorar. Todo mundo teve vitórias. Se você pegar, por exemplo, o principal partido do campo popular brasileiro, ele sai do seu ápice nas eleições de 2012, melhor dizendo, quando ele elegeu 635 prefeituras, entre elas a Prefeitura de São Paulo. 2016, ele vai para 187 prefeituras e nem vai para o segundo turno em São Paulo. Ou seja, então, é um processo que quem ganha é a política tradicional, vamos dizer assim. A política tradicional é a política do coronelismo, da enxada e do voto, como no Léo Maia nos ensinou. Agora, qual a grande questão? Esse campo político que conquistou muitas prefeituras tem unidade para constituir um projeto político nacional e ganhar as eleições de 2026? Eu aposto com quem quiser. Não. Se você olhar, por exemplo, o Kassab, que deu uma entrevista ontem, já dizendo que o candidato dele não é agora em 2026, mas em 2030, e o prefeito eleito, que é do mesmo partido do Rio de Janeiro, dizendo que o candidato dele em 2026 é o presidente Lula. E hoje eu vi uma entrevista de um grande banqueiro, riquíssimo, tem muito dinheiro, falando que o grande vencedor é o Tarcísio de Freitas, e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem todas as condições de ser presidente da República já em 2026, porque todo o PIB está ali apoiando. Olha só, todo o PIB. Nós, o povo, o andar de baixo não conta. Só que esse povo é teimoso. Ele não segue muitos banqueiros assim, o sistema, ele vota do seu jeito, né? E se você vai olhar, por exemplo, quando você for assim, do ponto de vista popular, eu qualificaria como algo muito, ainda uma experiência ainda limitada, mas muito interessante a eleição de 150 vereadores e vereadoras organizados a partir do MST. E você vai vendo um por um, vai vendo a origem, a formação, a articulação. Primeiro que muitos é da nossa pastoral da juventude, evidentemente bem mais jovens do que nós, né, Daniel? Mas vem da nossa, tem a mesma pia batismal que é a pastoral da juventude, a nossa pastoral da juventude. Aí você vê, por exemplo, tem muitos e muitas que vêm dos movimentos LGBTQIA+, você tem do movimento negro, por exemplo. Em Olinda, Daniel, ele não aparecia nas pesquisas, o menino negro vai para o segundo turno em primeiro lugar, na terra de Dom Helder Câmara, cara. Olinda, o menino pode ganhar as eleições lá em Olinda. Agora, tivemos derrotas, tivemos a parte do jogo, né? O principal partido do campo popular teve uma modesta vitória, assim, teve um modesto resultado. Não saiu derrotado e não saiu vitorioso. Agora, por que não saiu derrotado nem vitorioso? Porque uma coisa é o presidente Lula, a outra coisa são os partidos de esquerda que articulam em torno do Lula. O Lula é muito maior que qualquer partido político. E o arranjo que ele fez para governar até 2026 o impede de ter uma postura mais altaneira, mais ativa no processo eleitoral. Ele fica amarrado. Aí é como se fosse assim, se você vai revisitar a história do Brasil, mais ou menos como funcionou com Getúlio Vargas. Ele dá uma no campo da esquerda e vai para a direita, né? Aquele movimento que é tipicamente brasileiro. É um passo para trás,
2 para frente, depois 4 passos, dá 2 passos para frente, 4 para trás. Mas o curso da história é positivo no geral. E a grande vitória que nós tivemos foi a realização desse pleito, né, Daniel? Porque há 1 ano e meio, a gente estava sob a tentativa de um golpe de Estado. E o mais inusitado, ninguém questionando as urnas eletrônicas. Elas funcionaram. Ninguém questionou. Ninguém falou mal delas. Ninguém falou mal. O que aconteceu com as urnas eletrônicas? Ficou assim, de repente funcionou, não teve voto auditável, né? Todo mundo feliz com seus candidatos e por aí vai. Agora, é motivo de ponderações? A gente, mas poderia ter sido melhor. Poderia. Mas eu cada vez, Daniel, meu irmão, eu me afasto daquelas leituras apocalípticas. Não no sentido que a gente dá apocalipse, né, da grande revelação, mas naquelas leituras de fim de mundo, que não dá mais, que acabou, que não... eu tento ter mais paciência com a história, e com o tempo, né, nós não estamos em qualquer momento da história brasileira, nós estamos no momento mais delicado da história brasileira, e só de estarmos aqui, nós já somos vitoriosos, perdendo uma ou outra prefeitura, nós somos grandes vitoriosos, e estamos na disputa, nesse momento, na disputa brasileira, de projetos de nação, num momento que eu nunca imaginei viver. Nós nos conhecemos nos anos 90, Daniel. Eu sou talvez um pouquinho mais velho que você, pouquinho. E, assim, nós nunca imaginamos, e nós já perdemos noite de sono, conversando, rezando, em mística, em reflexão, nós nunca imaginávamos que passaríamos e viveríamos esse tempo na história. Já parou? Nós nunca imaginávamos isso. E a gente está resistindo bem, cara. Então, fizemos uma eleição, ninguém questionou urna eletrônica. Agora, se você me permite, eu sei que eu estou atrapalhando, tem um problema que é estrutural, eu vou dizer assim, nos partidos de esquerda, que nos anos 80 e 90 e 2000, colocaram os municípios dentro de uma estratégia de construção para chegar ao poder nacional, ao governo nacional. As prefeituras como momentos para vitrine, né? Prefeituras bem-sucedidas projetarão o nosso modo de governar, as nossas mudanças de prioridades e apontarão por um rumo de país que vai legitimar para que a gente possa governar e mudar o Brasil. Aí você tem gestões extraordinárias com a Luiz Erundina, com Olívio Dutra, Tasso, com vários outros, em vários lugares no Brasil. Parece que quando o lulismo chega à presidência da República, parece que o poder local perdeu a necessidade e o sentido, a necessidade de se reelaborar, né? E paramos de elaborar políticas públicas, porque hoje em dia aquilo que era altamente revolucionário, que nós propunhamos nos anos 90 e 80, de alguma maneira nós colocamos hoje geral, os partidos, os partidos, até os conservadores, assumem as nossas políticas. Ou seja, o novo passo, o novo momento de elaboração, nós estamos em déficit. Por isso que a gente está com dificuldades também de alcançar e de garantir vitórias, né? E tem, por um lado, nós, no campo popular, que temos aí pelo menos 1/3 do país, e aí você tem 1/3 que vai para lá e vai para cá, e tem 1/3 de extrema-direita. E hoje você tem o terço que vai para lá e vai para cá, faz muita disputa com o campo da extrema-direita, mas eles se unificam para nos derrotar, muitas vezes. Então, esse é a grande situação, né? Nesse país que é difícil, né, de compreender, que não é para principiantes, como disse o nosso poeta. Sim, você falava de alguns ganhos, né? Eu lembro que você lembrava que no passado o partido de maior expressão popular chegou a ter 186 prefeituras, acho que agora subiu para 246 prefeituras, mais ou menos isso, né, Gilberto? Daniel, veja só, em 82, o PT, que é o maior partido popular do nosso campo, fez 2 prefeituras. Se você pegar, por exemplo, em
2000, ele fez 187, antes do Lula ganhar as eleições. 2004, ele fez 409 prefeituras. 2008, 558. E 2012 fez, deixa eu ver aqui, 635. Foi o ápice. Aqui vem as manifestações de 2013, no ano depois, vem golpe, vem a cacetada para cima do Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira, o campo popular, caiu para 256, e 2020, 183. E agora tem um modesto, é o início de um processo, né, Daniel, que é de 248. Eu acho que falta um pouco para o campo popular, naquela perspectiva que eu tentei colocar, parece que os governos locais cumpriram o seu papel, que era servir como uma alavanca de vitrine para conquistar o governo central. E cumprindo esse papel, eles perderam o sentido. E está na hora de a gente revigorar a questão do poder local, né, onde as pessoas vivem. Como é que pode fazer uma revolução no município? Revolução de prioridades, de participação popular, e além do que nós conseguimos, né, não faz muito tempo, Porto Alegre foi expressão de uma geração, inclusive internacional, de um novo mundo é possível. Hoje Porto Alegre está como está, né? Então falta a gente recuperar a capacidade de elaboração do poder local. Nós elaboramos muito para o poder nacional, mas para o poder local parece que nós chegamos num patamar de esgotamento, meu irmão. Gilberto, agora tem um outro elemento que é muito interessante a gente perceber, que além do PT, surgiu depois o PSOL. O PSOL tem tido também um crescimento significativo, né, nos últimos tempos. Por exemplo, aqui mesmo no Distrito Federal, já tivemos 6 deputados distritais, hoje nós temos 3 do PT, mas nós temos 2 importantes deputados do PSOL, e eu acho que o mesmo se multiplica. E me parece que agora, antigamente, era difícil para o PT ceder a cabeça de chapa, né? E me parece que há um alinhamento com essa frente democrática em que o PT abre mão de ser cabeça de chapa e apoia algumas candidaturas, como, por exemplo, a questão hoje de São Paulo. E o Brasil todo hoje olha para São Paulo, do ponto de vista dessa disputa, que ela, de certo modo, espelha a questão do cenário nacional, né? A disputa da Prefeitura de São Paulo. Comenta um pouquinho para nós quais são as expectativas que nós temos agora para a questão do segundo turno das eleições, desses municípios com mais de 200 mil habitantes, e, principalmente, esse cenário político para a escolha da prefeitura dessa grande capital, essa grande metrópole, né? Meu irmão, se você pegar, Daniel, nós não computamos aqui 222 vice-prefeitos que o PT elegeu. Assim, olhando de fora, você percebe que é um esforço do PT de repensar o que seja hegemonia, né? Muita gente pensa que ter hegemonia é ter o controle, é ter a cabeça de chapa, e não no sentido clássico, pelo menos dos italianos, os revolucionários italianos, que é a capacidade de direção política, né? De construir um rumo, né? Então o PT ele faz 256 prefeitos e 222 prefeitos, vice-prefeitos. Aí você tem vice-prefeitos de partido de centro-direita, minoritários, com União Brasil, PSD, PP, partidos da base amplíssima da Arca de Noé do presidente Lula. Aí você tem vice-prefeitos mais do campo popular, do PDT, do PSB, o PSOL, mas ainda em disputa, né, não temos nenhum. Nós teríamos um vice, mas perdemos a prefeitura de Belém, um prefeito extraordinário, que foi 2 mandatos, um prefeito maravilhoso, mas que nesse terceiro mandato não conseguiu ir além do reelaborar, né, repensar Belém, né, e eu imaginava, eu tinha muita expectativa que ele conseguiria fazer isso. Aí você tem, nessa dimensão, 52 prefeituras, cidades terão disputas no segundo turno. Entre elas, pelo menos 13, ou um pouco mais, os partidos mais à esquerda,
estarão em disputa, com chances reais de vitória, outros com dificuldade, né? Mas dificuldade faz parte. O Olívio Dutra, uma vez eu escutei ele falando, se fosse fácil, não era para nós, né? O que faz a motivação, se for fácil, não tem graça, né? São Paulo é difícil? Mas quem disse que seria fácil? Quando foi que nós ganhamos uma eleição fácil, Daniel? Quando? Então, assim, você tem no Nordeste disputa em Natal com a Natália, uma jovem militante, advogada popular, que vem com a renovação, com essa nova geração, né? A geração 2000, de militantes dos anos 2000. Você tem em Fortaleza já um quadro recém-filiado ao PT, mais assim, daquele que veio egresso do PDT, mais próximo da tradição brisolista. Aí tem Porto Alegre, uma eleição duríssima, mas com capacidade de empolgar a cidade para que ela se reconecte com aquela experiência do outro mundo possível. Porque lá você tem uma regressão, Daniel, a um período que antecede Porto Alegre, pelo menos uma regressão de 100 anos, de reconstrução de uma utopia reacionária, vamos chamar assim, né, de desconstrução dos avanços dos anos 2000 das prefeituras populares de Porto Alegre. E saltando um pouco também no Rio Grande do Sul, tem Pelotas, que é a cidade do atual governador do estado, que o ex-prefeito, o Marconi, um negócio assim, disputa com grandes condições de vitória. Aí tem em São Paulo, pelo menos 2 ou 3 disputas duríssimas. E aí um fato curioso, né, um fundador do PT, um quadro histórico do PT, que saiu do PT para se candidatar em razão de disputas internas partidárias. Aí eu fico perguntando, nesse tempo que a gente está vivendo, Daniel, dá tempo de fazer essa disputa? Ele vai para o segundo turno com chance, com dificuldade, mas com muita chance. O Eloy Pietá é um quadro extraordinário, mas com muita dificuldade. Aliás, sempre tem dificuldade. Aí é que você tem na região do Centro-Oeste, surpreendentemente, você tem em Cuiabá uma candidatura nossa com muita chance de disputa com o que há de pior do bolsonarismo. O Luigi, né, acho que o nome dele é esse. E temos também na região, nós não fomos para o segundo turno, mas nós vamos decidir quem ganha as eleições em Goiânia. Em Goiânia, aquela velha história. É o sonho da classe dominante brasileira. É um candidato da direita clássica versus o bolsonarismo e a esquerda com 1/3 votando no candidato da direita clássica. É o sonho de consumo da classe dominante brasileira. É que a gente exista, mas não seja uma força protagônica. Foi o que aconteceu nas eleições de Goiânia, em que pese termos uma candidata espetacular, a Adriana Arcosta, uma candidata maravilhosa, mas que infelizmente por pouco não foi de turno. Vem de PJ, né? Vem de Passo da Juventude, Casa da Juventude. E tem disputa também em Anápolis, né? O PT vai para o segundo turno lá em Anápolis, com um ex-prefeito nosso que fez 2 mandatos, mas com aquela onda, né, de antipetismo, né, que cresceu muito e que vai aos poucos, mas ainda é muito forte, vai caindo, vai decantando, mas ainda é muito forte. Você tem um antipetismo que é estrutural da sociedade brasileira e que é anterior ao PT. Porque você pode ver antipetista, desde as caravelas de Pedro Álvares Cabral, já tinha antipetista lá. Os caras que sustentaram a escravidão já eram antipetistas. Você tem um antipetismo que é anterior à fundação da esquerda brasileira, já tinha gente de direita aqui. Então, essa é a disputa que está, né? Conectar. Eu estou muito tranquilo no sentido de que essa disputa, ela influencia não diretamente o processo eleitoral nacional, ela influencia indiretamente na composição do parlamento brasileiro das eleições de 2026. Embora, acho que já está acabando o tempo, embora é bom a gente perceber um detalhe, Daniel. O Supremo Tribunal Federal deu um freio no oxigênio da eleição de muitos prefeitos, que é o orçamento secreto.
o impacto do orçamento secreto em 2026 será menor do que foi em 2024 e 2022. 2026, provavelmente, a composição do Congresso Nacional terá também como fator importante as políticas públicas, né? E o alargamento e o governo Lula ganhando mais tração, né? Então, é um pouco isso. É verdade, Gilberto. Inclusive, isso foi uma coisa boa você comentar agora no final, com essa questão do orçamento, ele interfere muito no processo das eleições. Aliás, eu até gosto de dizer que é fundamental para a política pública o orçamento, né? Onde tem orçamento é onde estão as prioridades. E se essas prioridades elas são tuteladas por políticos que se interessam apenas em eleições, isso tem repercussão também eleitoral, sem dúvida. Gilberto, já realmente a conversa fluiu assim que o tempo foi embora. Meu irmão, você me permite dizer uma coisa? Você falou do orçamento, né? Tem a maior curiosidade do mundo é que o Bolsonaro brigou tanto, o ex-presidente Bolsonaro, de perversa memória, ele falava o tempo todo que não tinha poder. Ele abriu mão do que estrutura o poder de um presidente da República, o orçamento e o Banco Central. Verdade. Então, Gilberto, qual mensagem, eu quero te pedir agora, que mensagem você tem para o eleitor e eleitora que vai agora às urnas, que vão agora às urnas no segundo turno das eleições 2024, para os municípios que vão ter essa nova oportunidade de eleger os seus prefeitos e prefeitas? Meu irmão, veja só, a mensagem que eu deixo é um pouco a conversa que eu tive com a minha filha e minha esposa dentro do carro, que eu estava levando-las para o aeroporto para viajarem hoje, e a gente conversando um pouco, minha filha falou de sarça ardente, né? Eu falei que da metáfora da sarça ardente, que não é aquela sarça, um fogo que pega fogo, mas é aquilo que arde o nosso coração, né? As grandes causas. Essas eleições é tempo da gente acender, ou melhor, reacender a sarça ardente no coração do povo brasileiro. Sobretudo dessas cidades, né? Para que elas não votem contra os seus próprios interesses. Para que elas busquem, para que elas se iluminem, para defender os interesses mais nobres das suas comunidades. E ainda mais nós que temos uma tradição de fé, lembrarmos daquilo que dizia Pedro Casaldáliga, né? Votar por votar, votar não vale a pena. Votar só vale a pena se for para fazer o bem, né? Para você ampliar, alargar os espaços de participação popular. Ou como diz Isaías, né? Ampliar as tendas para que possa caber todos e todas nessa morada do Senhor. Essa noite estivemos aqui com Gilberto Souza, que coordena o Observatório Político da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Muito obrigado, Gilberto. Da coordenação. Uma boa noite. Da coordenação. Obrigado. Obrigado, Gilberto, e obrigado a todos e a todas que acompanharam essa noite a nossa conversa de paz e esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.